Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus quer te salvar. De todos os versículos bíblicos, o que iremos tratar nesse vídeo é a coisa mais séria que se pode falar em relação à eternidade. Algo que poucos procuram saber, mas que inevitavelmente correm o risco de experimentar. Estou falando da segunda morte. Nesse vídeo, iremos falar do que é a segunda morte descrita em Apocalipse, e veremos que a Bíblia reserva essa segunda morte a 6 elementos criados por Deus. Assista até o final e saiba o que é a segunda morte. E quais são esses 6 elementos que terão esse destino terrível e inimaginável. Lá no inferno eles estão gritando? Muito. Tem gente de igreja lá? Oh, tem muito. Tem pastores lá embaixo gritando. Ah, meu Deus, me dá oportunidade. A oportunidade deles é aqui. Todos sabem sobre a primeira morte, a que vemos todos os dias no nosso cotidiano. Mas essa primeira morte não é o fim da nossa existência. Nós somos alma e a alma é eterna, mas o destino da alma depende da escolha feita em vida. Vemos que Jesus nos alerta a seguirmos os seus passos para que tenhamos a salvação da alma. A salvação é viver na eternidade com a luz. A morte é viver a eternidade afastado da luz. Ou seja, a morte é a alma que está eternamente separada de Deus. Mas vemos que há pessoas que já vivem nesse mundo separadas de Deus. Pessoas em que Jesus não é o Senhor delas, pois elas fazem não a vontade de Deus, mas as suas próprias vontades. Essas pessoas, apesar de estarem vivas fisicamente, já estão mortas espiritualmente. Ou seja, quando morrerem irão automaticamente habitar aonde Deus não habita. Irão habitar no inferno, e essa é a primeira morte. Podemos entender a morte como uma separação, a separação da criatura do Criador. A alma que descola do corpo, mas teve uma vida nos caminhos de Deus, passa a viver com Ele na eternidade. Dessa forma, podemos entender que quem segue a Jesus nunca morrerá, pois esteve junto com Ele em vida, e continuará junto com Ele na eternidade. Isso é a vida eterna. Vida é estar junto à luz de Deus, tanto nesse mundo como na eternidade. Já a morte é estar longe de Deus nesse mundo e também na eternidade. Por isso, eu não sei se você hoje está vivo ou já está morto. Compreende? Sendo assim, as almas que descolam do corpo físico e que viveram já mortas, que viveram fazendo as suas próprias vontades, essas almas vão para o inferno, local que Deus destinou para aqueles que não o consideraram como Senhor. Nesse local, a alma passa a ter um novo corpo, que suportará o calor e o sofrimento eterno. Podemos fazer um vídeo sobre esse novo corpo. Deixem nos comentários. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que o destino da alma é definido em vida. Após a morte já era. Não há mais como mudar. Não há como essa alma sair do inferno. Muitas religiões aliviam as coisas falando que há uma oportunidade, que há um resgate. Mas entenda, o resgate da nossa alma já foi feita por Jesus. Se houvesse outro meio da alma ser salva, Jesus não precisaria ser sacrificado. Na verdade, uma vez a alma estando no inferno, o seu sofrimento está apenas no início, pois a Bíblia nos revela que há um outro local, um local preparado, chamado de lago de fogo e enxofre. E nesse local, o próprio inferno, e quem habitar nele, será jogado. Imagine isso. Um local que Deus preparou para jogar o próprio inferno. Nossa mente não é capaz de reproduzir tal coisa. Porém, esse local existe, e não será jogado nesse local, apenas o inferno. A Bíblia em Apocalipse nos mostra que há 6 elementos que serão jogados nesse local. E é isso que veremos a partir de agora. Os primeiros elementos, a besta e o falso profeta. Os 2 primeiros elementos a serem jogados nesse local serão a besta e o falso profeta. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2
foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. A besta nessa passagem é o anticristo. E o falso profeta será um líder religioso quem acompanhará o anticristo. Uma coisa que você tem que entender é que o anticristo virá como um líder extraordinário. Ele trará a paz no planeta. Mas para que haja essa paz, é necessário que haja primeiro as guerras. Primeiro deve existir o caos. E em seguida ele surge como um remédio. Isso fará com que ele ganhe a admiração do mundo inteiro. As pessoas não o verão como um anticristo. O verão como um iluminado. E junto com o anticristo haverá uma nova ordem global. Inclusive no aspecto religioso, onde surgirá um líder que representará as religiões. Esse líder fará a união das principais religiões do planeta, e ambos serão aclamados. Será uma época de engano. Aqueles que forem contra serão caçados. E já estamos vendo o circo sendo armado. Essas guerras irão piorar. Tudo irá piorar, para que o anticristo possa surgir. E há informações de que ele já está no Oriente. E o interessante dessa passagem é que tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Nada na Bíblia é escrito por acaso. Quando faz questão de dizer que serão atirados vivos nesse local, significa que ambos serão pessoas de carne e osso. Não serão espírito, compreende? Então, os primeiros dois elementos a serem lançados nesse terrível local será o anticristo e o falso profeta. Terceiro elemento, o diabo. Vemos que o diabo não é o primeiro a ser lançado nesse local. Isso ocorre porque ele será aprisionado durante o milênio. Para depois ser novamente solto, ele ainda levará a muitos. Deus permitirá a sua soltura, para ver quem realmente é seu. Após isso, o diabo finalmente terá o seu destino final, o lago de fogo e enxofre. Como podemos ver em Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados, para todo o sempre. Vemos nessa passagem que não é observado que o diabo irá ser lançado vivo para nesse local. Isso mostra que ele é espírito. Mas mesmo sendo espírito, sentirá sofrimento nesse terrível local. Um sofrimento que não terá fim. Quando fala de dia e de noite, não significa dizer que haverá dia e noite nesse local. Quando se fala dia e noite, é uma forma simbólica de dizer que o sofrimento será de forma ininterrupta. Pode imaginar isso? O quarto e quinto elementos, a morte e o inferno. Na sequência, a Bíblia nos fala que a própria morte e o próprio inferno serão lançados nesse local, como podemos ver em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vemos aqui duas coisas que o ser humano tem medo. Só de falar as pessoas não gostam. Ninguém se reúne para falar a respeito de morte ou de inferno. São coisas que desagradam a nossa alma. Mas vemos que essas duas coisas terríveis serão lançadas no lago de fogo e enxofre, e nesse lago já estarão a besta, e o falso profeta e o diabo, e agora, a morte e o inferno. Você tem noção do que é isso? Há detalhes nessa passagem que não conseguimos captar, pois não temos a noção da dimensão do que é o inferno. O lago de fogo e enxofre é algo que não podemos nem imaginar. Imagine como será esse local. Um local que estará o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno e a morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E vemos que esse versículo acaba falando da segunda morte. Como falamos no início, as pessoas que morrem longe de Deus irão para o inferno. Essa é a primeira morte, ou seja, a primeira separação da criatura do Criador. Porém, vemos que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Isso significa que todas as almas que estão no inferno irão ser lançadas junto com o inferno nesse terrível local. Onde estará esses terríveis elementos? Isso é muito forte, meu amigo. Por conta da alma estar no inferno e posteriormente ser lançada nesse local. Isso se configura como sendo uma segunda morte para a alma. Será um afastamento ainda maior e definitivo dessa alma para com a luz de Deus. Isso mostra que quem está no inferno está no início de seu sofrimento.
O inferno é apenas o primeiro nível de afastamento da criatura para com o Criador. A segunda morte é mais terrível ainda. E infelizmente as pessoas que morreram em pecado estão sofrendo no inferno. Mas sofrerá muito mais no lago de fogo e enxofre. Nós não temos como entender algo assim. Nem tampouco há imagens que possam ilustrar tal lugar. Mas só pelo fato de estar dentro desse local esses terríveis elementos, já podemos ter a noção do que será esse local. Sexto elemento, os que não estão no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa passagem reforça o que dissemos. Aqueles que não foram salvos passarão pelo lago de fogo e enxofre, passarão pela segunda morte. Mas quem serão esses que não estarão escritos no livro da vida? Talvez você diga que seja as almas que não seguiram a Jesus, e você está certo. Mas Deus fez questão de detalhar os tipos de pessoas que não estarão no livro da vida e que passarão pela segunda morte. Vemos isso em Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Vemos nessa passagem que Jesus fala dos que vão passar pela segunda morte. Jesus nos dá uma verdadeira lista de todos os que vão herdar a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Os primeiros dessa lista são os tímidos, covardes. E não é o covarde no sentido de ter medo de alguma coisa. Tem gente que é covarde para ir em uma montanha-russa. Não é esse tipo de covardia. A timidez e covardia dessa passagem são daqueles que não tiveram coragem de largar a pornografia, que não tiveram coragem de largar a mentira, que não tiveram coragem de largar os esquemas errados, os covardes que não tiveram coragem de largar a amante ou o amante, os covardes que não largaram a mágoa, que não tiveram coragem de perdoar, que não tiveram coragem de largar o grupo de amigos errados para se converter, os covardes que não tiveram coragem de parar de beber, de fumar. É desse tipo de covardia que Jesus está falando? A covardia de não pagar o preço, para segui-lo. Em seguida tem os incrédulos. São aquelas pessoas que não acreditam em nada dessas coisas. Não acreditam nem em céu, e nem em inferno. Não acreditam em nada que se refere à palavra de Deus. Ou seja, não creem. Essas pessoas creem apenas em si mesmas, ou em pessoas desse mundo, menos em Deus. Para elas, Deus é uma coisa criada para manipular os ingênuos, para manipular. E vemos que nessa passagem, que esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Depois temos os abomináveis e os homicidas. São aqueles que fazem coisas que só de ouvir nos embrulha o estômago. São aqueles que fazem uso de crianças. São aqueles que enviam inocentes para as guerras. São aqueles que, para satisfazer a si mesmos, são capazes de acabar com uma família. Vemos nos noticiários esse tipo de pessoas. São coisas tão terríveis cometidas por esse tipo de pessoa que até quem vive no pecado fica inconformado. Em seguida temos os que se prostituem, os fornicadores, que são os que cometem ato sexual fora do casamento. Entenda uma coisa: quando há relação no casamento, isso é um ato conjugal, não é um ato sexual. Ato sexual é quando não há casamento. Ato conjugal é quando há casamento. Então, quem comete ato sexual é fornicador. E os fornicadores estão listados nessa passagem. Essa é a realidade. Tem muitos que se gabam de estar fazendo ato sexual à torto e à direita com qualquer um que seja, mas mal sabem eles que estão condenados à segunda morte. Pois quem vive dessa maneira, vive fora do caminho da luz. E quem não está na luz já está na primeira morte, e consequentemente sofrerão ainda a segunda morte no lago de fogo. Em seguida vêm os feiticeiros. Tem pessoas que idolatram feiticeiros, admiram as coisas que esses fazem,
E os próprios feiticeiros se gabam de achar que possuem um poder privilegiado. Mas mal sabem eles que estão destinados a ir para o mesmo lugar onde estará a besta, o falso profeta, o diabo, o inferno e a morte. Tem noção do que é isso? E vivem dessa maneira por ignorarem a palavra de Deus. Leem de tudo, fazem de tudo, menos ler a palavra e seguir o Senhor que se entregou na cruz do Calvário. Em seguida temos os idólatras. A idolatria pode ser por qualquer coisa. Tudo aquilo que a pessoa coloca acima de Deus é idolatria. Tem gente que idolatra o seu time de futebol, até mata pelo seu time. Há aqueles que idolatram o seu carro. Se acontece alguma coisa com o carro, pronto. É motivo de ira e desolação, pois o coração está nesse carro. Há quem idolatre o cônjuge. Há quem idolatre um político. Deixam a família para seguir as ordens de um político, mas não deixam a família para ganhar almas para Jesus. Idolatram a si mesmas, se adoram, são extremamente vaidosas. Pessoas que idolatram um cantor, um influenciador, um herói. Ou seja, são pessoas que colocam uma série de coisas acima de Deus. Deus está lá embaixo na lista de prioridades dessas pessoas. E por fim, temos os mentirosos. Esses nem é preciso falar. O pai da mentira é o diabo. E se alguém vive na mentira, é filho dele. Há quem tenha o costume de mentir. Mas a mentira, seja ela grande ou pequena, condena a alma da pessoa para a segunda morte. Quem mente já está na primeira morte, mas passará ainda pela segunda, que é muito mais terrível que a primeira. Vou te dar um conselho. Prefira perder do que mentir. O que você vai perder no futuro é muito maior do que qualquer coisa ou pessoa que possa perder nesse mundo. Meu amigo. Minha amiga. Eu não estou criando nada da minha cabeça. É o que está escrito. Há quem duvide. Há quem ache que a Bíblia foi alterada, inventada. Mas eu prefiro crer. E passo para vocês aquilo que Deus me tem revelado em sua palavra, para que vocês se avaliem. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com obediência à palavra de Deus. O lago de fogo e enxofre existe. Está preparado. E essa será a segunda morte. Nesse local estará o anticristo, o falso profeta, o diabo e seus demônios, o inferno, a morte, e todos aqueles que decidiram em vida viver longe da obediência a Deus. Imagine esse lugar. Imagine um lugar que tenha esses elementos que dissemos. Não há como imaginarmos quão terrível é esse lugar. Que Deus te ilumine e que você não passe nem pela primeira e muito menos pela segunda morte, mas que seu destino seja a Nova Jerusalém. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. E se esse canal tem te ajudado, você pode se tornar um membro apoiador aqui do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Clique no botão Seja Membro e saiba mais. E se você tem dificuldade de ler a Bíblia, faça o curso básico de Bíblia. E além de aprender, você estará ajudando esse canal. É o curso da Unigrejas. Recomendamos, pois sabemos que quem ensina são pessoas com o Espírito Santo. O link do curso com o cupom de desconto está na descrição. E se você ainda não é inscrito, deixe um like e se inscreva. Isso ajuda demais. Fiquem com Deus.